Fala turma aí do sétimo ano, tudo bem com vocês, gente? Nós vamos começar aí na nossa página 9 no livro de artes e a gente vai falar hoje sobre o que é instalação artística. Nós vamos conhecer que lugares são esses em que as obras de arte têm um aspecto muito interessante, fazendo com que as pessoas possam interagir com essas obras. Então vamos aí na nossa página 9, tá bom? Nós vamos começar aí o que é instalação artística. Vamos lá? O termo instalação é incorporado ao vocabulário das artes visuais na década de 1960, designando assemblage, ou ambiente construído em espaços de galerias e museus. Então a gente vai estar vendo aí, né, que essa instalação artística são os espaços de galerias e museus e que vão começar principalmente nesses espaços mais privados, tá? Nos espaços em ambientes fechados. Então é bem interessante, já tá dando para a gente observar aqui, ó, como é que está sendo construído essa instalação artística. A gente está vendo um monte de terra e provavelmente essa obra de arte vai ser bem interessante, fazendo com que as pessoas possam estar, né, vivenciando essa obra através, vendo essa obra, interagindo com essa obra, com esses elementos aí, né? Está sendo presentes na imagem. As dificuldades de definir os contornos específicos de uma instalação datam de seu início e talvez permaneçam até hoje. Quais os limites que permitem distinguir com clareza a arte ambiental, a assemblage, certos trabalhos minimalistas e as instalações? As ambiguidades que apresentam desde a origem não podem ser esquecidas, tampouco devem afastar o esforço de pensar as particularidades dessa modalidade de produção artística, que lança a obra no espaço com auxílio de materiais muito variados, na tentativa de construir um certo ambiente ou cena, cujo movimento é dado pela relação entre objetos, construções, o ponto de vista e o corpo do observador. Para a apreensão da obra, é preciso percorrê-la, passar entre suas dobras e aberturas, ou simplesmente caminhar pelas veredas e trilhas que ela constrói por meio da disposição das peças, cores e objetos. Então tá falando aí, gente, que geralmente essas instalações artísticas, as pessoas vão poder interagir com essa obra. Então vão poder percorrer essa obra, vão poder tocar nessa obra, porque tem obras que os artistas criam uma forma bem interessante da gente notar como que essa obra pode ser tão diversificada, chegando ao ponto de fazer com que as pessoas possam vivenciar essa obra, possam até vestir a obra. Tem obras de arte aí que são colocadas nas instalações artísticas em que o público pode vestir aquela obra. É muito interessante. Então vamos lá, continuando. De acordo com o texto acima, as instalações artísticas exigem que os espaços formais de arte sejam também o local onde a relação entre obra e público seja de fato mais participativa. Foi o que eu falei. Essas obras de arte vai fazer com que o público possa interagir com essas obras. Assim, sabe-se que a partir dos meados do século XX, os espaços de arte, como os museus e as galerias de artes, propuseram uma relação diferente, inclusive com a obra, que poderia ser efêmera, isto é, acontecer somente naquele momento em que é executada. Então aí está comentando aí que no final do século XX, esses espaços de arte vão dar lugar para esses tipos de arte efêmera. O que significa isso? São aqueles tipos de arte que vão acontecer somente naquele exato momento em que o público estiver presente, tá? Então é aquele tipo de arte em que eles vão abrir para que você possa ver, você possa interagir, você possa entender ali a obra de arte do artista, né? Porque geralmente uma obra que é colocada em uma instalação artística é uma obra que chama atenção, aumenta a sua vontade de interagir com a obra ali, então é bem interessante. A efemeridade da obra plástica nunca foi de fato uma tendência das artes visuais dos séculos passados.
principalmente das expressões artísticas clássicas e ocidentais. Esse novo olhar sobre a permanência da arte em algum tipo de suporte foi se modificando desde o início do século XX, a partir das diversas experimentações artísticas da época. Exemplos de formas de artes efêmeras são as pinturas corporais ou as esculturas feitas de areia na praia. Então, olha só aí os dois exemplos de artes efêmeras. As pinturas de corpo, né, que ficam um tempo ali no corpo e depois acabam sumindo, e as esculturas feitas em areia, porque o artista vai lá, faz a escultura e a qualquer momento essa escultura pode desmanchar, né, gente? Então é um tipo de arte efêmera, um tipo de arte que é feita naquele exato momento ali, ela fica pronta, todo mundo vê e de repente ela é desmanchada, tá? Ela acaba. As demais artes, como o teatro, a música e a dança, sempre eram parte de apresentações efêmeras. Isto é, embora suas obras sejam escritas por dramaturgos ou compositores ou criadas por coreógrafos, a obra em si só acontece no instante em que ela é executada perante o público. Porém, devido à necessidade de expandir o conceito estático da obra plástica ao longo do tempo, foram criadas novas tendências que buscavam também outras formas de relação entre a obra e o seu público. A princípio, em uma obra plástica, o artista cria e coloca seu objeto para ser apreciado por um determinado público. Logo, a obra permanece nesse local muitas vezes intocada, tá? Então está falando aí que em uma obra plástica, o artista vai criar a obra dele, vai colocar aquele objeto ali para ser observado pelo público. E a obra vai ficar ali, ó, paradinha e ninguém vai chegar ao ponto de tocar naquela obra, tá? Uma obra mais plástica. Já uma obra que é colocada em uma instalação artística, já é o contrário. O artista vai colocar a obra lá e as pessoas vão poder tocar naquela obra, vão poder ver aquela obra de perto, realmente, participando daquela obra. As artes visuais, como quadros e esculturas, reinventaram-se a partir de meados do século XX, com o advento do hibridismo das obras plásticas. Então está falando aí que as artes visuais, como quadros e esculturas, eles vão ter uma nova cara, tá, a partir do século XX, com o advento do hibridismo das obras plásticas. O que seria isso? Através das misturas das obras plásticas. Então vão começar a criar técnicas diferentes para se fazer quadros e esculturas para chamar a atenção das pessoas. Dessa forma, nasceram obras que ora buscam maior interação, ora são efêmeras, ora são feitas para durar mais e buscar interação, ora estão nos museus, ora estão nos espaços urbanos. A gama de possibilidades das artes visuais surgiu no decorrer da contemporaneidade, pois veio à tona também seu diálogo com outras áreas artísticas e as experimentações realizadas com outros tipos de materiais e suporte. Veja agora alguns exemplos de artes visuais cuja criação é executada com a presença da plateia. Olha que interessante. A gente vai ver exemplos de artes visuais que é criada através da presença do público. O público que vai ajudar a criar a obra de arte, na mesma hora que estiver lá, diante da obra. Olha que interessante. A artista brasileira Lígia Clark foi uma das pioneiras no Brasil a introduzir a arte em relação direta com o público. Para Lígia, a arte serviria para transformar a realidade através de experimentos artísticos. Assim, cansada de seguir as tendências do concretismo, que era baseado nas formas geométricas, puras e sem lirismo, ela decidiu ocupar os espaços e as formas com as pessoas como parte da obra. Então aqui a gente está vendo um exemplo de uma obra em que o público é que vai criar a obra da Lígia Clark. A gente está vendo aqui, ó, o público, as pessoas interagindo aí com, parece um tecido, né, vários fios, e as pessoas vão modificando essa obra de arte que ela criou. Então, olha só que interessante, o próprio público que vai estar lá na obra, vendo a obra da Lígia Clark, e o público pode criar algo novo a partir daquela obra que a Lígia Clark criou, né, para que as pessoas pudessem interagir com a obra dela. Outra artista importante para as artes visuais que atualmente ainda desenvolve pesquisas é a japonesa
Yayoi Kusama. É possível observar claramente sua intenção contagiante de interação com a plateia nesta instalação artística intitulada Quarto Espelhado Infinito. Nessa obra, percebemos que a intenção da artista é provocar a sensação de infinitude. Assim, através de diversas luzes de LED dispostas em uma sala espelhada dentro de um ambiente escuro, a sensação é que somos lançados num grande espaço sem começo, meio e fim. A intenção de alcançar o universo das percepções sensoriais é o que dá sentido às obras contemporâneas. Então aqui, gente, já é a obra aí da japonesa Yayoi Kusama, em que ela colocou em um espaço enorme, com luzes de LED e uma sala espelhada dentro de um ambiente escuro, ela vai criar esse efeito com que o público possa se imaginar dentro de um espaço, tá? Um espaço no universo, né? É bem interessante, cheio de luzes de LED, então as pessoas vão interagir nessa sala escura, espelhada e com essas várias luzes de LED espalhadas aí. Com certeza deve ser uma experiência bem interessante de ver essa obra dela. A arte também foi levada para o campo da psicologia. Nise da Silveira, uma psiquiatra brasileira muito importante, utilizava a pintura e a escultura no tratamento de seus pacientes. Ainda hoje, esses desdobramentos da arte em outros campos do conhecimento, como a psiquiatria, são muito importantes para ambas as áreas. Então, aí está falando aí, que as artes são levadas também pela Nise da Silveira, que é uma psiquiatra. Ela utiliza a pintura e a escultura no tratamento dos seus pacientes. Olha só que interessante, hein? Mostrando que a arte também ajuda na recuperação de pacientes aí, tá? Muito interessante esse detalhe. A arte como aliada, um dos tratamentos desenvolvidos por Silveira foi a expressão de sentimentos pelas artes, especialmente em pinturas. A produção artística de alguns pacientes ganhou reconhecimento pela qualidade estética, além de ter demonstrado resultados positivos na recuperação. As obras estão expostas no Museu de Imagens do Inconsciente, inaugurado em 1952 por Silveira, 5 anos após fundar a seção de terapêutica ocupacional e reabilitação no centro onde trabalhava. Elas já haviam ganhado notoriedade ao serem expostas no Museu de Arte Moderna de São Paulo e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A instituição Casa das Palmeiras, criada por Silveira em 1956 e focada em reabilitar sem internação, também investiu no processo criativo e afetivo dos pacientes. Então aí está falando aí, a gente falou aí da Nise da Silveira, que é uma psiquiatra muito importante, que utiliza esculturas e pinturas para cuidar de seus pacientes. Olha só que bacana, a gente está vendo aí uma obra de arte criada por um de seus pacientes e que a gente está vendo aí que essas obras foram expostas, tá, no Museu de Imagens do Inconsciente, que foi inaugurado em 1952 e que mostra claramente como que se pode cuidar desses pacientes sem precisar de internação. Olha só que interessante aí que a gente está vendo aí que as artes também possam ser demonstradas principalmente para curar pacientes. Muito interessante. Pessoal, essa questão 3 vocês vão ter que fazer para mim, tá? Olha só que bacana. Vamos pesquisar mais sobre a arte efêmera e sobre a arte contemporânea? Em sites e revistas, vocês vão pesquisar aí na internet palavras que definam esses dois termos. Então, eu quero que vocês aí possam pesquisar o que seria a arte efêmera e o que seria a arte contemporânea. Tá bom? Tá? E aí eu quero que vocês criem uma obra de arte. Olha só que interessante aí a proposta. Eu quero que vocês criem uma obra de arte fazendo colagens, tá? Vocês vão pensar em um tema, aí, qualquer tema que vocês quiserem, e vocês vão fazer uma colagem criativa de acordo com o tema que vocês escolherem, tá? Então, por exemplo, se vocês pensarem em fazer uma colagem a respeito de alimentação, então vocês vão ter que procurar figuras que representem alimentação e vocês vão criar essa colagem do jeito que vocês quiserem.
Você pode fazer uma colagem sobre alimentação, sobre esportes, sobre livros, sobre literatura, sobre qualquer coisa que você desejar, tá? Eu só quero que vocês criem uma colagem criativa, mudem as figuras de lugar, criem algo novo. Vocês vão criar uma obra de arte utilizando só colagens, tá bom, turma? E aí vocês vão enviar tudo isso pelo Seneca Digital para mim. Vocês vão criar essa obra de arte utilizando as colagens, né, de acordo com o tema que vocês escolherem. Vocês vão também tirar foto e me enviar a obra de vocês pronta, tá? Então vocês vão ter que fazer duas coisas aí na questão 3. Explicar o que seria a arte efêmera e o que é a arte contemporânea, tá, gente? Então vocês vão pesquisar esses dois elementos aí, colocar em Word, e vocês vão escolher um tema para vocês criarem uma colagem, tá? Como eu acabei de explicar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar no WhatsApp para ajudar vocês aí. Tá bom, turma? Muito obrigado e até a próxima.